Botafogo quer a contratação de um experiente lateral direito para seu elenco, o alvo já está definido e a negociação está bem sucedida. O Botafogo enfim enviou uma proposta oficial a André Jardine, técnico do América MX. De acordo com a emissora, Jardine gostou da conversa que teve com o Botafogo, mas não pensa em deixar o América MX no momento. Por outro lado, seu staff enxerga o Glorioso como um projeto sólido na carreira do treinador. Jardine tem 45 anos e é considerado ídolo do América MX, tendo conquistado o tricampeonato do país em apenas 1 ano e meio. Ele também foi campeão olímpico dirigindo a seleção brasileira em Tóquio 2020. O atacante Jefinho foi comunicado pelo Botafogo para se apresentar na próxima terça-feira, 7/1, e fará parte do elenco que vai disputar as 5 rodadas iniciais do Campeonato Carioca 2025. Jefinho foi adquirido pelo Botafogo junto ao Lyon por 5,3 milhões de euros, 33,6 milhões de reais na cotação atual. No último dia do ano passado, o atacante estava emprestado pelo clube francês. Jefinho teve a temporada 2024 prejudicada por conta de uma grave lesão na coxa direita, seguida de uma infecção. Foram apenas 19 jogos realizados no ano passado pelo Botafogo, com 5 gols e 2 assistências. O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 11, às 16 horas, contra o Maricá, no estádio Newton Santos. O time será dirigido por Carlos Leiria, técnico do Sub-20, e contará com atletas do Sub-23, Sub-20 e alguns jogadores do elenco profissional como Cauê, Raul e Carlos Alberto, além de Patrick de Paula, Milton e Valente Adamo, que voltaram de empréstimo. Depois de um impasse, Arthur Jorge assinou a rescisão do contrato com o Botafogo e será anunciado em breve pelo Al Rayyan, do Catar. A diretoria alvinegra conseguiu que o Al Rayyan pague os bônus restantes do treinador, para que não fosse necessário quitar a multa rescisória. Segundo o jornalista André Hernan, as partes definiram que o valor da multa seria de 2,7 milhões de euros, 17,1 milhões de reais na cotação atual. Arthur Jorge chegou ao Botafogo em abril de 2024 e deixa o clube com 55 jogos, sendo 31 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, aproveitamento de 65,4%, e os títulos da Libertadores e do Brasileiro. Botafogo no mercado. Interesse no lateral direito Dani Carvajal do Real Madrid em 2025. O mercado da bola está cada vez mais agitado, e um dos rumores mais intrigantes envolve o Botafogo, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. O clube carioca estaria interessado em contratar o lateral direito espanhol Dani Carvajal, atualmente no Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. Embora o interesse não tenha sido confirmado oficialmente, a notícia tem gerado grande expectativa entre os torcedores, que já especulam sobre a viabilidade e os impactos dessa possível contratação. A situação de Dani Carvajal no Real Madrid. Dani Carvajal é um nome que dispensa apresentações no cenário mundial. Com uma carreira consolidada no Real Madrid, o lateral direito de 33 anos tem sido peça fundamental no sucesso do time espanhol nas últimas temporadas. Ele é conhecido por sua consistência, excelente capacidade de marcação e apoio ao ataque, além de sua vasta experiência em competições de alto nível, como a Liga dos Campeões da UEFA, La Liga e a Copa do Mundo com a seleção espanhola. No entanto, com o passar dos anos e a chegada de novos nomes no elenco do Real Madrid, Carvajal tem encontrado mais dificuldades para manter sua titularidade, especialmente com o crescimento de jovens talentos no clube, como o brasileiro Vitor Roque, que pode ocupar a ala direita no futuro. Esse cenário fez com que o jogador considerasse a possibilidade de um novo desafio, o que gerou especulações sobre sua saída do clube espanhol. O interesse do Botafogo, que tem se fortalecido nos últimos anos com investimentos significativos e um planejamento mais estruturado, está mirado em nomes de peso para reforçar seu elenco. O clube alvinegro tem como objetivo se tornar cada vez mais competitivo no futebol brasileiro e internacional, e a chegada de um jogador de renome como Dani Carvajal seria um grande passo nessa direção. O lateral espanhol se encaixaria perfeitamente no modelo de jogo do Botafogo, que busca um time equilibrado, tanto defensiva quanto ofensivamente. Carvajal traz não apenas qualidade técnica, mas também uma enorme bagagem de experiência, que poderia ajudar a orientar a jovem geração de jogadores do clube, além de agregar liderança ao vestiário. Sua experiência em disputas de alto nível seria valiosa para um Botafogo que deseja brigar por títulos no Brasil e, quem sabe, disputar a Libertadores de forma mais constante. A viabilidade financeira e contratual. A contratação de Dani Carvajal não seria simples, especialmente devido ao alto salário do jogador e ao vínculo contratual que ele ainda tem com o Real Madrid, que vai até 2026. Isso significa que, para o Botafogo concretizar a negociação,
seria necessário negociar diretamente com o clube espanhol e, possivelmente, buscar uma maneira de viabilizar um empréstimo ou uma transferência por um valor acessível, o que exigiria um grande esforço financeiro. Além disso, o Botafogo teria que considerar o impacto financeiro de uma contratação dessa magnitude. No entanto, a possibilidade de um patrocinador forte ou investidores com maior interesse no futebol brasileiro poderia abrir portas para que o clube bancasse esse tipo de transferência. Em termos de imagem, a contratação de um ícone do futebol europeu certamente traria visibilidade e atrairia novos patrocinadores, e até mesmo investidores interessados em ampliar a presença do Botafogo no cenário global. O impacto no Campeonato Brasileiro caso a negociação realmente aconteça e Dani Carvajal venha para o Botafogo, ele teria um impacto imediato na disputa do Campeonato Brasileiro. Com sua experiência, o lateral direito seria uma peça-chave na defesa, além de agregar poder ofensivo ao time. O Botafogo, que já vem fazendo boas campanhas nos últimos anos, com a melhora do elenco e do comando técnico, poderia dar um salto significativo com a adição de um jogador desse calibre. Carvajal também seria uma peça importante para a fase de mata-mata da Copa do Brasil e para as competições internacionais. A presença de um jogador com sua trajetória poderia aumentar as expectativas dos torcedores e impulsionar a confiança do time, que, com certeza, teria mais chances de disputar de igual para igual com os grandes clubes do futebol brasileiro. A repercussão na torcida e a imagem do clube. A torcida do Botafogo, apaixonada e sempre ansiosa por reforços de peso, certamente reagiria de maneira muito positiva à chegada de Dani Carvajal. O lateral direito, que conquistou vários títulos pelo Real Madrid, como a Liga dos Campeões, La Liga e outros torneios, é um nome que representa qualidade, experiência e conquistas. Sua vinda poderia ser vista como um marco para o clube, reforçando a imagem do Botafogo como uma equipe que está disposta a investir em atletas de classe mundial para voltar a brigar por títulos importantes no cenário nacional e internacional. A chegada de Carvajal poderia também atrair mais atenção para o Botafogo internacionalmente. O clube, com sua base de torcedores crescente, teria uma exposição maior, especialmente entre os fãs de futebol europeu, que certamente se interessariam por acompanhar a carreira do lateral no Brasil. Isso poderia resultar em uma expansão do número de torcedores, e também na busca por mais patrocinadores e parcerias internacionais, ampliando o potencial financeiro do clube. A concorrência, é claro que a contratação de um jogador desse nível geraria interesse de outros clubes, tanto no Brasil quanto na Europa. Grandes equipes brasileiras, como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, por exemplo, têm o poder financeiro e a infraestrutura para atrair jogadores de renome internacional. Além disso, clubes europeus também poderiam se interessar por Carvajal, especialmente aqueles com recursos financeiros mais abundantes. Isso significa que o Botafogo não seria o único clube na disputa pela contratação do lateral, e a competição para garantir sua assinatura poderia ser um desafio. No entanto, a proposta do Botafogo de jogar em um dos maiores centros de futebol da América Latina, aliado à possibilidade de ser uma peça central em um projeto de crescimento contínuo do clube, poderia ser um atrativo importante para Dani Carvajal. A perspectiva futuramente, independentemente de como a negociação se desenvolva, o simples fato de o Botafogo estar mirando um jogador como Dani Carvajal já demonstra a ambição do clube carioca. Isso mostra que o Botafogo não está apenas focado em manter sua relevância no futebol brasileiro, mas também em buscar seu espaço no cenário global, o que é fundamental para o crescimento contínuo da instituição. Para Dani Carvajal, uma mudança para o Brasil representaria um novo desafio, fora do seu ambiente habitual no futebol europeu, o que poderia ser motivante após uma longa carreira no Real Madrid. A possibilidade de jogar no Botafogo, com a chance de contribuir para o crescimento de um clube tradicional e com grandes perspectivas de futuro, poderia ser uma experiência enriquecedora para o jogador, além de uma oportunidade para ele se consolidar como ícone no futebol brasileiro. Se essa negociação se concretizar, o Botafogo certamente se tornará um dos clubes mais comentados do país, não apenas por seu elenco de qualidade, mas também por sua capacidade de atrair estrelas internacionais para o futebol brasileiro. Conclusão: o interesse do Botafogo em contratar Dani Carvajal é uma prova da crescente ambição do clube carioca de se estabelecer como uma força no futebol brasileiro e internacional. A possível chegada do lateral espanhol poderia ser um marco significativo na história recente do clube, trazendo uma combinação de experiência, qualidade e visibilidade. Embora a negociação seja complexa e desafiadora, a simples especulação já é um indicativo de que o Botafogo está se preparando para um futuro de mais sucesso e conquistas.